No mundo, ainda existem muitas doenças complexas às quais a medicina ainda não conseguiu encontrar uma cura, seja por micro-organismos nocivos ou por distúrbios em processos biológicos ainda não bem entendidos. Uma das formas que se encontrou para entender esses problemas é observar a expressão gênica em diferentes condições, isto é, o quanto de produtos codificados pelos genes de um genoma estão sendo produzidos. Logo, se compararmos a quantidade de expressão gênica de uma amostra de tecidos normais e outra desse mesmo tecido só que em condições patológicas, podemos estimar quais proteínas estão sendo mais produzidas e em qual condição. Porém, só no genoma humano temos mais de 20 mil genes codificantes. Felizmente, existem técnicas moleculares capazes de quantificar a maior parte, se não todos esses genes, sendo uma delas chamada microarranjo. Nesta técnica, uma amostra biológica é distribuída igualmente em dezenas de milhares de micropostos, onde cada um contém uma sonda, a qual emite luz proporcional à quantidade de um gene sendo transcrito. A máquina converte essa luz emitida em valores numéricos, que serão processados depois. Porém, o que fazer com esses dados? Como lidar com eles? Até então, cada empresa de microarranjo oferece um programa específico para analisá-los. Só que cada programa se restringe aos tipos específicos do dado dessa mesma empresa, sem falar que não oferece um método universal de lidar com os dados estatisticamente e nem todos os programas avaliam a qualidade dos arranjos adequadamente. Uma alternativa para isso seria utilizar a linguagem R para programar os procedimentos, pois há vários pacotes do R já preparados com o propósito de analisar microarranjos. Porém, apenas uma parcela dos pesquisadores sabe programar em R, e não há um modo intuitivo ou interativo de acessar diretamente essa análise sem ser por linha de comando. Por esses motivos, foi desenvolvido um novo software que busca unir o melhor desses dois métodos, chamado Gene Expression Analysis Platform, ou apenas GEP. O GEP foi desenvolvido em duas linguagens. A primeira, C# foi escolhida especialmente pela fácil criação de uma interface gráfica, a qual era inicialmente exclusiva para Windows, mas atualmente também há suporte para Linux e Mac. A segunda, R, foi escolhida por já prover seus pacotes para microarranjo, os quais continuam sendo atualizados de tempos em tempos. Agora, vamos fazer um teste? Supondo que queremos analisar esse arranjo, GCE39252. Esse estudo verifica a mutação de homóloga XPA humana que está envolvida numa doença genética, Scleroderma pigmentoso. Ao acessarmos o programa, queremos iniciar imediatamente uma análise. Primeiro, escolhemos como será a forma desse arranjo. Pode ser uma série completa, pode ser amostras separadas ou então uma tabela customizada criada pelo usuário. Vale destacar que essa última opção é muito útil, pois permite que qualquer tabela de qualquer arranjo seja analisada. Porém, nesse caso, basta informar o código da série, esse GSE39252, que o programa irá baixar todos os dados necessários a partir do GEL. Podemos também escolher se as informações da sonda serão inclusas ou não, também se o formato dos arquivos irá em dados brutos ou o formato já tratado pelo autor. O GIP suporta tratamento estatístico para as plataformas mais conhecidas. Nesse caso, porém, iremos simplificar o procedimento optando pelos dados já tratados pelo autor. Então, iniciamos. Primeiro, ele pedirá a confirmação se essa é a série desejada pelo usuário, nesse caso sim. Então o programa faz download dos arquivos dessa série, os processa, e depois nos conduz até uma janela com a visão geral do arranjo, onde informações sobre a série, as amostras e a plataforma estão listadas. Agora é necessário avaliar a qualidade das amostras. Nesta etapa é aplicado um pacote do R chamado Array Quality Metrics, responsável pelos cálculos e pela geração dos gráficos. Como resultado, temos gráficos para cada teste, e uma tabela que indica quando amostras têm valores discrepantes, embora nesse caso não tenha havido nenhuma. Está tudo ok. Agora que sabemos que o arranjo está qualificado, iremos comparar as suas amostras. Uma comparação é feita separando amostras entre um grupo experimental e um grupo controle. Então se calcula para cada sonda se seu valor é maior ou menor em condição experimental em relação ao controle. Vale mencionar que o GIP oferece opções auxiliares que automatizam as comparações caso hajam múltiplas condições envolvidas. Mas nesse caso há só duas condições, então escolheremos o modo mais simples. Então separamos as amostras entre experimento e controle, e então iniciamos. Nesta seção, uma visão geral dos resultados é apresentada, destacando a proporção entre os genes superexpressos, em vermelho, e os subexpressos, em azul. As informações completas estão contidas nesse menu, Tabela Completa. Fora a tabela completa com os resultados à esquerda, temos à direita 3 gráficos que apresentam visualmente e sumarizam os resultados. Convenientemente, os gráficos tipo Scatterplot e Volcanoplot são interativos, os genes podem ser consultados ou selecionados com a interação do mouse. E outro dos pontos fortes do GIP é a flexibilidade de filtrar esses resultados. Indo no menu Filtro, temos como filtrar a critério de proporção de alteração de expressão gênica, valor P, ou até mesmo qualquer coluna entre os resultados. Por exemplo, se quiséssemos filtrar todos os genes que começam com XP, que estão envolvidos com Scleroderma pigmentoso e são assunto desse estudo, é só especificar um critério para a coluna símbolo dos genes, inicia com XP. Aplicando o filtro, a tabela apresenta todos os genes que começam com XP, os quais também são destacados nos gráficos. Desse modo, por fim, concluímos que o GIP permite que qualquer usuário possa analisar microarranjos de forma visual e intuitiva graças à sua interface gráfica e interatividade com os resultados, e ao mesmo tempo que oferece flexibilidade, permitindo que praticamente qualquer microarranjo seja analisado e que seus resultados mais relevantes sejam filtrados de maneira customizada.